Alô, você que assiste o Porãocast para escutar a minha piada no começo do episódio, hoje não pensei em nenhuma, então eu peço desculpa. Mas seja muito bem-vindo aqui ao Porãocast, o nosso programa semanal sobre a lição da Escola Sabatina, que a gente fala sobre Jesus, a gente estuda a lição, a gente está falando bastante sobre fidelidade, sobre lealdade, está sendo bem legal. E esse é o episódio 12, então sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com os nossos dois convidados especiais. Vou começar pela Lídia, que é minha amiguinha, porque eu conheço, eu sei o seu nome, mas eu esqueci, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Lídia, qual é o seu nome? Lígia. Olha! É Lígia. Que legal. É com G. Dois Gs? Dois Gs. Não, gente, sou da Central, já estive aqui antes, e é isso, gente. Vamos. Acostumada com o Porãocast. E lá nós temos a voz da profecia. Por favor, pastor, diga o seu nome e sua profissão. Queridos, me chamo Cleito, sou pastor aqui na Igreja Central, pastor para jovens. Talvez não pareça tão jovem aí do outro lado da câmera, né? Mas sou pastor para jovens e nós estamos aqui juntos para estudar esse tema extraordinário também. Olha só, então temos uma equipe aqui uma equipe maravilhosa aqui, então vamos começar. Mas antes, já que a gente vai ler a palavra dele, mas justo a gente falar com ele, né? Então, pastor, você pode fazer uma oração? Podemos sim, vamos orar? Começar com ele, por favor. Oremos então, querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nesse momento estamos abrindo a Tua palavra para entendermos quais são os Teus planos para nós também. Esse tema está extraordinário e queremos aprender não somente, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor esteja conosco e esteja com cada um também que está nos acompanhando. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Extraordinário é a palavra incrível que você usou, porque essa lição está maravilhosa. Tá mesmo. Essa lição não é pedrada atrás de pedrada, é um puxão de orelha e é gosto que tem que ser assim mesmo. A tirinha, a gente estava conversando antes do programa começar, que a tirinha tá... Alguns não gostam de tirinha, outros adoram a tirinha, a gente está tentando manter o meio assim. Nós temos um pensamento dictômico, né? Acaba dividindo os jovens, né? Uns gostam, outros não gostam. Uns jogam pedra, outros falam, nossa, que hilário. Mas a tirinha. Então, Lídia, você que está com a tirinha, você pode lê-la pra gente, por favor? Pra gente começar com a tirinha. Então, gente, duas meninas conversando, e aí uma pergunta, por que você guarda o sábado? Aí a outra responde, porque o Criador ordenou e está na Bíblia. E você, por que você guarda domingo? Aí ela responde, porque minha igreja ordena e seguimos a tradição. Ih, patada, e já começamos um tema polêmico. Pelo menos esses dias, eu tô recebendo muito conteúdo relacionado a isso, a esse tema no meu. Não sei se é porque o meu TikTok acha que vê que eu curto mais coisa de cristianismo e começa a mandar qualquer tipo de cristianismo pra mim. Mas eu, pelo menos, tô vendo bastante tipo de conteúdo relacionado ao catolicismo, ao guardar o domingo. Por que o domingo e não o sábado? Ou por que o sábado e não o domingo? Então, esse é um tema muito, muito justo para... Sabe o que é legal, Luiz? Quando eu comecei a fazer minha primeira faculdade, eu tinha uma dificuldade com relação ao sábado. E os meus colegas de sala falavam assim, você guarda o sábado na onde? Guarda na sacola? Onde é que você guarda esse seu sábado, né? Onde fica esse seu sábado? Mas o interessante é que o guardar o sábado ele tem muito mais a ver com o mandato de Deus. Com certeza. Né? Agora, o que é o sábado? Né? Em detrimento ao domingo? Porque aqui nós temos um contraste entre o sábado e o domingo. Uhum. O sábado é uma ordenança divina. O domingo é uma ordenança dos homens. Agora, o que nós estamos dispostos a viver? Aquilo que Deus tem para nós ou aquilo que os homens colocaram para nós durante o passado tempo? Exatamente. Esse é o ponto que a gente vai estudar, né? Exatamente. Tem um ponto que a lição aborda, inclusive eu grifei aqui, eu vou ler para vocês. Tá na lição, eu acho que é a lição de terça-feira, que eu gosto de clipar a frase para não me perder no meio do texto. Mas a lição diz o seguinte, eu não estou na frase certa, aqui é a frase certa. A obediência não é simplesmente mera obrigação, mas veio de um coração que transborda de amor pelo Pai. Ela surge quando aceitamos o amor de Deus e não tem origem em qualquer iniciativa ou mérito humano, exatamente o que você disse. Nosso profundo amor por Deus nos capacita a enfrentar qualquer dificuldade e permanecer fiéis e obedientes a Ele em todas as circunstâncias. Então, incrível, exatamente como você falou, como a lição aborda, que a nossa fé não pode vir de algum mérito humano. A gente pode até apreciar os méritos humanos, mas que são os méritos que Deus joga no ser humano e a gente consegue apreciar. Tipo, quando a gente vê um pastor que a gente gosta muito, eu gosto muito desse pastor, mas é porque ele é uma pessoa fiel a Deus, ele é uma pessoa devota, uma pessoa abnegada, que deixa Deus aparecer através dele. Se for pensar assim, a gente realmente nem gosta da pessoa, gosta de Deus através da pessoa. Então, sempre que a gente coloca essa parte de seguir a lei mais na pessoa, no ser humano em si, tirando Deus do comando, ao invés de colocar em Deus que é o consumador e o criador da nossa fé, aí realmente a gente cai nesse erro, né? Olha só, Lígia, eu queria te fazer uma pergunta, rapidamente, olha só. Quando Deus criou o homem? Quando Deus...
No sexto dia. No sexto dia, certo? Deus criou o homem no sexto dia. E qual dia Deus descansou, abençoou e santificou? No sétimo. O sétimo, certo? Quantos dias de vida então tinha o homem? Ele. Um dia. Na verdade, olha que interessante. O primeiro dia de vida do homem era o sétimo dia da criação. Ah, sim. Certo? Então, depois que Deus criou todas as coisas, o sexto dia olhou Deus e viu que era muito bom. O primeiro dia de vida do homem, Deus queria fazer o quê? Desfrutar com a obra-prima da sua criação, que era nós. Era o ser humano. Então, o primeiro dia de vida do ser humano, Deus falou assim, olha, agora eu vou levar você para conhecer tudo que eu criei para você. Então, por que eu falo isso? Porque o sábado ele tem muito mais a ver com relacionamento do que propriamente com ordenanças e guardar e não fazer isso ou não fazer aquilo. Ele tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tem muita gente que foca muito no o que você não pode fazer no sábado e esquece o que a gente pode fazer no sábado, que é uma carta muito maior. Perfeito. Esse é o ponto interessante a respeito do sábado, né? Sim. Por que eu falo isso? Porque nós vivemos numa controvérsia moral, né? As pessoas falam justamente sobre a lei de Deus, mas não estão dispostas a viver a lei de Deus no coração. É um paradoxo dos jovens e de todos os seres, né? As pessoas falam algo, mas não querem viver aquilo que estão falando. Esse é o grande desafio que nós vivemos. Com relação ao sábado não é diferente. Por exemplo, se nós fôssemos avaliar a história, a lição da Escola Sabatina vem falando da história de um homem chamado Alonzo T. Jones. Em 1888, a lei dominical ela seria sancionada nos Estados Unidos. Inclusive, tem um livro que eu não trouxe ele aqui, mas eu já li, que o título do livro é justamente isso, A Lei Dominical Nacional. Ele é bem interessante, da editora dos Pioneiros, né, do Instituto Ellen G. White, né, e ele fala justamente sobre isso. Ellen White ela vai dizer também a respeito desse tema, ela fala assim que se não fosse pela misericórdia de Deus, o domingo já teria sido sancionado lá atrás. E nós não teríamos a oportunidade de estar aqui hoje estudando esse tema. Sim, sim. Então, de certa forma, isso aqui é o ponto de misericórdia de Deus. O sábado também tem que ver com a misericórdia de Deus para com o povo, que às vezes ainda não está preparado. Esse é um ponto interessante também para nós avaliarmos, né? Sim, sim. Bem perfeito. Inclusive, e muito bom que você falou, porque daí a gente já consegue explicar por que não o domingo através da história. Inclusive, eu acho que até bom a gente colocar o link desse livro. Eu queria ler esse livro, inclusive, já que... É muito bom, inclusive, recomendo, hein? Eu gosto bastante de ler. A gente até pode colocar o link para comprar na descrição, que já é um livro muito bom. Maravilhoso. E interessante também a gente voltar e explicar... Existem várias maneiras de explicar por que não o domingo e por que sim o sábado dentro da Bíblia. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrir suas Bíblias em Romanos 3, do versículo 21 ao versículo 31, vou fazer a gente ler. Isso aqui é uma parte onde Paulo ele explica o conceito de justiça por meio da fé. Ele está falando sobre lei e um pouco mais para trás no capítulo ele está falando por que mediante a lei a gente está errado. Ele fala que a lei serve para mostrar para a gente que a gente está errado, é na lei que a gente olha, a lei é como um espelho que mostra para a gente a nossa imperfeição. A gente fala, você está errado, entendeu? É para isso que a lei serve. E depois, mais à frente do texto, ele começa a falar sobre fé, que a gente vai ler isso aqui agora. Ele fala sobre como que a justificativa não é por meio da lei, porque a lei é para julgar a gente, mas é pela fé em Jesus que morreu pela gente, nos presenteou com a graça, e a gente acredita nisso e a gente é salvo. E tem muita gente que tem uma interpretação meio errada desse texto, e ele mesmo cita essa interpretação errada e responde no final do texto. Por isso acho importante a gente começar a ler. Eu vou começar, aí depois vai para a Lídia, depois vai para o pastor, e a gente vai fazendo esse círculo do amor. Vamos lá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei por meio da fé?
De modo nenhum, pelo contrário, nós confirmamos a lei. Interessante que na sociedade onde a gente está, inclusive eu já escutei diversos comentários assim, eu não sei se isso acontece com vocês, sobre, mas por que você segue a lei ainda? A gente vê que a justificação é por meio da fé e que por causa disso a lei foi abolida. Nós estamos acima da lei, porque Paulo cita que estamos acima da lei. E realmente estamos. Mas nós obedecemos por amor a ele, né? Não porque agora nós estamos debaixo dela. Estamos Sim. acima, mas ainda obedecemos. Exatamente. Perfeito. Sabe que é uma coisa que é interessante? Eu gosto muito de citar livros, porque eu leio bastante, né? Sim. Tem um texto de um autor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. O livro dele é chamado Discipulado, e ele fala sobre a graça. A graça, quando ela não gera em mim uma mudança, uma transformação, ela é uma graça barata. Então, por exemplo, se eu aceito a graça de Jesus, o sacrifício que Jesus fez por mim, mas eu não tomo uma atitude de mudar o rumo da minha história com base num princípio que é divino, eu estou fazendo da graça uma muleta para continuar errando. Esse é o desafio. Então, como que nós estamos lidando com a graça de Deus que se estende até nós? O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, nós anulamos a lei, então, pela fé? Claro que não. Claro que não. Quer ver um exemplo? Todo mundo, quando acorda, olha no espelho, vai lá no banheiro, vai escovar o dente e tal, tá com aquela cara toda bagunçada ali, aí ele olha no espelho e fala, misericórdia. A imagem do pecado sou eu aqui, né? A essência do pecado aqui está comigo. Mas só olhar para o espelho vai fazer alguma diferença? Nenhuma. Nós precisamos do quê? O espelho fala assim, você tá com o cabelo despenteado. Você tá com a barba por fazer. Eu, por exemplo, tô com a barba por fazer. Aí eu falo assim, tá bom. Aí eu viro as costas pro espelho. Serviu para alguma coisa? Não muda nada. A lei é como um espelho, né? Tiago vai falar sobre isso. Se eu olho pro espelho e eu vejo o meu rosto e tá muito acabado, eu tenho que procurar um pente para as mulheres, uma maquiagem, alguma coisa assim, né? Tem meninas que fazem, né? Então assim, eu olho e falo assim, poxa, eu preciso mudar alguma coisa. Mas se eu não tomar uma atitude, não serve para nada. Quando eu olho para Jesus, e Ellen White vai dizer assim, quando nós pararmos de olhar para o outro e olharmos para Jesus, nós vamos ver o quão dessemelhante, o quão distante nós estamos dele e vamos ser transformados. E transformados com base em quê? Nas leis de Deus. Exatamente. O próprio Jesus fala assim, me amares, guardarei os meus mandamentos. Então, quando eu guardo os mandamentos, inclusive o sábado, agora eu estou se tornando a imagem e semelhança de quem? De Jesus. Deus. Eu gostei muito da sua historinha, porque você falou que você tem que fazer a barba. E aí você vai fazer uma vez, mas depois, quando você olhar no espelho de novo, você vai ter que fazer sua barba de novo, porque ela cresceu de novo. Então essa é a nossa, querendo ou não, a nossa relação com a lei. Porque sempre que a gente olha pra ela, a gente melhora, mas depois a gente vai olhar de novo e a gente ainda vai ver que o pecado cresceu de novo. E de novo a gente vai ter que fazer a nossa barba. E eu acho isso muito importante de lembrar. Agora, com relação ao sábado, uma das coisas importantes também é entendermos que nós não guardamos o sábado porque o sábado é o sábado, o sábado, né? Nós guardamos o sábado porque Deus instituiu. E assim, basta servir a Deus do que a homens. Pedro falou isso em Atos. Então nós precisamos estar sujeitos à vontade de Deus. Assim como quando eu comprei o meu celular veio um manual de instruções, Deus também me deu um manual de instruções para a minha vida, porque Ele é o meu Criador. E nesse manual está incluso o sábado. Ele fala assim, se você não der um reset todo sábado, você vai entrar em parafuso. E tem muita gente que vive uma vida maluca, e entra em uma série de conflitos internos, conflitos pessoais, conflitos sociais, tem dificuldade de respeitar o limite do outro, imaturos. Essa é a realidade. Agora, quando eu sigo os princípios pré-estabelecidos por Deus, porque Ele me conhece, Ele é o meu Criador, aí sim eu mudo a minha história. E o sábado está incluso nisso. O sábado, na verdade, é um reset. Ele fala, filho, você está ficando doido. Você já parece doido, mas está ficando mais doido ainda. Então, vamos descansar um pouquinho? Vamos parar? O sábado é um dia para você relaxar, estar em relacionamento com Deus. Interessante que eu acho incrível que tudo que Deus presenteia pra gente é sempre pro nosso bem. Nunca pro bem só dele. Ele pensa no bem do universo inteiro. Então, quando ele coloca uma lei, tem muita gente que entende lei como, então eu não posso fazer certa coisa, então eu tô sendo recluso aqui. Mas não é reclusão. Deus tá pensando em você. Ele não tá, tipo, eu vou instituir o sábado porque eu tenho que ser adorado no sábado, você não vai fazer nada no sábado. Não, ele é pra você descansar. É porque em 6 dias você vai fazer a tua obra, aí no 7º você para, aí você descansa. Você aproveita a tua obra, você faz o trabalho pra mim, que todo o seu trabalho é pra você, mas ainda assim, fazer um trabalho específico pra mim e pronto, e continua. É sempre pensando na gente. É a mesma coisa do dízimo, porque sim, o dízimo, ele é criado, sim, pra naquela época o pessoal pegar dinheiro para ajudar a construir o templo. Deus pega todo o ouro, prata, derrete para fazer o objeto. Eu tô no livro de Levítico já, na minha leitura da Bíblia, é um negócio maluco. Mas também é pra gente aprender a se desprender do material, sabe? Desprender da gente mesmo e colocar isso nas mãos de Jesus.
Aprender a ser livre. Exato. A gente precisa. Exato, porque o pecado ele rouba o nosso Mas livre-arbítrio. quer entender uma coisa? Às vezes a gente fica muito no não pode. Quer ver um exemplo? Eu ouvi um exemplo do Dr. Rodrigo Silva uma vez, falando a respeito dessa temática. Imagina que a gente chegou no final do ano e vai ter ali o amigo secreto, né? E aí você pega uma pessoa, você sabe o que aquela pessoa não gosta. E aquela pessoa fala assim, olha, não me dê uma camiseta. Você não vai dar uma camiseta. Sabendo que não é uma camiseta, você pode dar um monte de outras coisas para ela. Qualquer outra coisa. Exato. Contanto que não seja a miserável daquela camiseta, porque a pessoa vai ficar triste com você se receber a camiseta. Quando Deus fala assim, não trabalhe, ele não está dizendo que você precisa parar, mas ele está dizendo assim, olha, por não trabalhar, você tem um leque de possibilidades que você pode fazer. Exato. Entende? E às vezes a gente fica só no não. Quer ver um exemplo mais prático? Eu gosto muito de usar exemplos. Jesus utilizava de exemplos, né? Lógico. A gente gosta muito de viajar, certo? Quem não gosta de viajar, né? Uma boa viagem é sempre bom. E uma vez eu estava descendo para a praia e peguei aquela região de serra, né? Cheia de curvas e tal na estrada. E na beira da estrada tem aquele chamado guarda-reio, que é aquela proteção, certo? Para que serve o guarda-reio? O guarda-reio, na verdade, ele serve para que a gente não se perca numa curva e caia no abismo. A lei, na verdade, é isso. Ela é a proteção. Agora, quer ver um exemplo mais prático? Soltar pipa. Talvez não seja tanto da sua realidade, mas eu nasci no interior e eu gostava muito de soltar pipa. Menino, né? Malandro, gostava de soltar pipa na rua. E você está soltando a pipa, está lá em cima, voando alto lá a pipa. De repente você fala assim, eu quero que ela voe mais alto. O que você faz? Você solta a linha. Você solta a linha, certo? Se eu cortar a linha, ela vai voar mais alto? Você vai voar bem alto, dependendo de quando ela tá, mas sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Se eu cortar a linha, ao invés dela voar, ela vai para longe. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai cair depois. Cair. A linha é a lei de Deus que me permite voar nas alturas com Deus. Mas aí sabe o que o diabo faz? Ele chega para você e fala assim, olha, você tem que parar com o sábado. E aí, em outras palavras, é o quê? Corte a linha. No sábado. Por isso que Tiago fala assim, se eu guardo todos os mandamentos, mas peco em um, eu caí em todos. Por quê? Porque é como se eu tivesse cortado a linha que me liga com Deus na altura. E aí eu vou cortando a linha vai descendo, e eu paro. E eu vou caindo num abismo cada vez mais distante de Deus. Esse é o grande desafio. Não é só sobre o sábado, mas o sábado ele é extremamente importante, porque é um reconhecimento de que Deus é o meu Criador, de que Deus é o meu Redentor, né? E principalmente que Deus é o meu Senhor, porque Ele é o Senhor do sábado. E se eu guardo o sábado, é porque Ele é o meu Senhor, Ele que rege a minha vida. Eu gosto de uma história que, na verdade, quando eu tava lendo, sabe aquela história dos dois irmãos? O filho pródigo, né? Os dois irmãos perdidos, na verdade, que fala. Que quando eu li essa história, eu vi um pastor falando que quando o irmão mais novo foi embora, o irmão mais velho não fala nada sobre ele. Aí ele, esse é o ponto, não fala nada, que ele não fez nada quando o irmão mais novo foi embora. E que, pela lei e por amor ao pai, mesmo que ele odiasse o irmão mais novo, ele tinha que ir atrás do irmão mais novo por amor ao pai, por causa que ele queria procurar reconciliação. Então, quando ele não procura o irmão mais novo, isso não mostra uma quebra de relacionamento entre ele e o irmão mais novo, mas uma quebra de relacionamento entre ele e o pai. Então, quando a gente não guarda o sábado, não é uma quebra de relacionamento entre a gente e o sábado, mas entre a gente e Deus. Com certeza. Muito legal. É justamente isso. Quer ver uma coisa também que eu acho interessante? Às vezes nós ficamos detendo aqui no sábado no tema da lição, mas a lição fala muito sobre esse contraste entre o sábado e o domingo. Então, por exemplo, se nós abrirmos a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 16, no verso 14 e 15 ali, fala ali sobre uma tríplice união, a batalha do Armagedon. E a Bíblia diz que esses três espíritos são espíritos de demônios que vêm são semelhantes a rãs. E a Bíblia me diz que eles são semelhantes a rãs. Por que são semelhantes a rãs? Sabe por quê? Não. Porque João ele está nos dando um paralelo para entendermos na Bíblia esse tema. Onde na Bíblia nós encontramos as rãs? Nas pragas do Egito? No Egito, certo? E as pragas das rãs, na verdade, foi a última praga que os magos do faraó fizeram uma mensagem de falsificação ou de contrafação. Eles fazem a mesma coisa, né? Perfeito. Agora, sabe o que é interessante? Depois dessa praga, Deus cerrou a mão dos magos e eles não puderam fazer mais nada. Agora, entenda bem. De um lado nós tínhamos, se existe uma falsa mensagem, existe uma mensagem verdadeira, certo? Então, se de um lado nós tínhamos os magos de faraó que copiavam as pragas e faziam similarmente, do outro lado nós tínhamos o povo de Deus, representado por quem? Moisés, não era? Que era o libertador. Ele operava sinais e maravilhas mostrando que Deus estava com ele. E aí os magos faziam a imagem de contrafação. Se, da mesma forma, no Apocalipse, nós temos 3 anjos caídos, que são 3 demônios. Se existem 3 anjos caídos com a mensagem de falsificação, existem também 3 anjos celestiais. E quais são esses 3 anjos celestiais? Está lá em Apocalipse.
14, as 3 mensagens angélicas. E a essência das 3 mensagens angélicas está em Apocalipse 14, 6. Diz, temei a Deus, Dá-lhe glória, pois é chegada a glória, hora, seu juízo. e adorai aquele que fez o quê? Dos céus, a terra e o mar e... As fontes das águas. É uma referência direta a qual mandamento? Ao quarto. Adoração tem a ver com seguir os princípios. Então, quando eu adoro, é porque eu estou seguindo os princípios que regem a minha vida. Eu acho que a gente deveria ler para só deixar claro que é o quarto, porque lá ele fala, lembrei de sábado, lembra-te do sábado para adorar. Vamos ler esse texto então? Vamos. Pega aí, Lígia, abre aí. Eu vou deixar a minha Bíblia aberta no outro livro que eu quero citar, mas por favor, vocês podem ler. Ai, gente, calma. Romanos, olha só, eu estou em Romanos. Romanos é muito bom. Êxodo 20, verso 8 a 11. 8. Aí, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Gente, desculpem a voz que ela tá zoada. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, animal, estrangeiro que está das suas portas para dentro. Por quê? Em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só, em 6 dias fez o Senhor o quê? Os Céus, céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Quando você vai para Apocalipse capítulo 14, verso 7, a Bíblia diz ali, é chegada a hora do seu juízo. Para existir um juízo, tem que ter uma lei. Não existe lei sem juízo. Como é que eu vou julgar sem lei? Com certeza. E onde está a lei? E aí ele fala assim, adorai aquele que fez o quê? O céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Aonde João estava citando esse texto? No quarto mandamento. O quarto mandamento. Exato. Você vê que o quarto mandamento ele é citado do começo ao fim na Bíblia. Perfeito. Tanto no começo do próprio Deus está obedecendo a lei que ele criou do sábado, porque ele cria em 7 dias, no 7º descanso. Aí a gente vê essa regra depois em Êxodo, escrita explicitamente, Deus escrevendo uma pedra, falou assim, vai ser isso aqui a lei, porque eu estou falando que é. A gente vê no Novo Testamento, quando os profetas não, os fariseus começam a chegar para Jesus e falam assim, mas a lei, Jesus ainda assim prova a lei, nunca quer anular a lei, eu estou aqui para comprovar a lei. E eu a gente sou vê o Senhor do sábado. Exato, eu sou a lei, eu estou obedecendo a lei. E a gente volta ao Apocalipse e ainda assim é citado. Então não tem brecha para a gente acreditar que a lei, que a lei está sendo abolida, 2, que o sábado está sendo abolido. Não faz sentido nenhum. Sabe o que é interessante? Quando nós vamos para o Novo Testamento, o próprio Jesus ele fala assim, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Exato. Porque às vezes nós ficamos escravos do sábado. Uhum. E na verdade não é isso que Deus quer que você viva. Viva como um escravo. Tanto é que o próprio texto de João, capítulo 15, verso 15, o próprio Jesus fala assim, eu não te chamo servo, eu te chamo amigo. Sabe qual que é a grande diferença? Que nós estamos vivendo como servos. Um servo, ele faz o que o seu patrão manda. Mas ele não está vivendo de acordo com aquilo que o patrão quer. Uhum. Um relacionamento demanda de muito mais do que somente cumprir a lei. Demanda de uma comunhão, de um contato, de um vínculo afetivo. Exatamente. É interessante que, por exemplo, a própria Bíblia me diz, lá no texto profético de Mateus, capítulo 24, 25, ali também, Jesus fala que um dia ele vai separar uns à direita e outros à esquerda. Ele fala assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, certo? E aí o questionamento desse vai ser assim, mas eu não fiz coisas em teu nome? Eu não fiz isso, não fiz aquilo outro? Porventura eu não fiz isso? Então repare, esse questionamento são de cristãos. Eu não fiz isso? Não é cristão que faz? Exato. Mas Jesus fala, eu não faço conheço. Ideia que Quer ver um exemplo prático? O dono da Havan, vou usar um exemplo aqui. Ele tem muitos funcionários, certo? Ele tem uma série de colaboradores, pessoas que trabalham com ele. Mas ele conhece todo mundo? Não. Mas não estão trabalhando para ele? Uhum. Entende? Não basta nós trabalharmos e vivemos como um escravo, só servo, só servindo e fazendo as coisas. Eu preciso de um relacionamento. Aí eu te faço uma pergunta, você que está me acompanhando aí também. Como está seu relacionamento com Deus? O sábado é para isso. O sábado é para você criar um vínculo ainda maior com Deus. O que o sábado tem sido para você? Tem sido um fardo ou tem sido um motivo de alegria? Exatamente. Eu acho extremamente importante isso que você está falando agora, porque eu estou lendo um livro da Ellen White, chama Caminho a Cristo. Uhum. Eu acho incrível que todos os livros da Ellen White que eu estou lendo, eu estou achando fabuloso. Não tem um que eu estou achando mais ou menos. Todos são incríveis. E nesse do Caminho a Cristo, já que é o Caminho a Cristo que ela propõe o seguinte exemplo. Ela fala, quando você é amigo de alguém, essa amizade ela vem e vai. Então, tipo, vamos supor que eu... Vamos supor, não, eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Aí... Vamos supor, né? Vamos supor, não gosto dele. Eu sou seu amigo. Então, eu vou me entregar pra você
mas você também vai se entregar pra mim. E a gente vai partilhar dessa amizade. Não existe amizade se isso é unilateral. Se só eu me entrego pra você. Se a gente chega aos pés de Cristo, se a gente se humilha aos pés dele, se a gente se dispõe, como a própria White fala no Grande Conflito, como ferramentas humildes obra dele, ele também vai se entregar. E é assim que vai criar amizade. É justamente esse ponto que eu acho incrível. E justamente no filho pródigo que você chama, você vê que o dono, né, o pai, ele tratava tão bem os servos dele que o filho chega e fala assim, não, eu quero ser servo, porque você já trata os seus servos como se fosse filho. Então, eu aceito essa pequena partezinha. E através disso, Jesus conta que sabe que Deus não quer que você seja só um funcionário, só um servo. Ele quer ser seu amigo, ele é teu pai. Então, não tem pai que não queira esse relacionamento com o filho. Agora, a pergunta é, será que nós amamos de verdade os nossos amigos? Não, boa pergunta. Esse é um ponto desafiador. Porque hoje em dia nós vivemos um mundo de trocas. Sim. Né? Eu só vou fazer amizade com essa pessoa se eu ver que eu posso ganhar nela, né? Ganhar alguma coisa com a amizade com essa pessoa. Exatamente. Será que realmente tem sido uma amizade sincera com Cristo? Ou será que nós estamos mais focados naquilo que Deus pode nos dar do que com a nossa entrega para Ele? Eu sempre gosto de citar quando alguém propõe essa pergunta de será que eu amo você de verdade, amor? Sempre gosto de citar 1 Coríntios 13. Eu já li aqui, então não vou ler de novo, que vai ser meio chato da minha parte. Mas é justamente uma carta onde Paulo pontua, faz uma checklist do porquê que você não consegue amar. Ele fala, o amor é paciente, a gente muitas vezes não é paciente. O amor é bondoso, a gente não é tão bondoso. Ele explica que a gente não consegue amar. Então, se a gente acha que a gente ama a Deus de verdade, acha que a gente está amando realmente os nossos amigos, enquanto a gente realmente se colocar acima dos nossos amigos, que de fato a gente vai colocar entre aspas amigos, eu sou seu amigo porque você me dá isso, então não está sendo uma amizade, porque está sendo uma troca baseada no que eu quero. Mas quando é uma troca, e nisso está o amor, uma troca desinteressada, eu me entrego para você só porque é gostoso se entregar, porque o amor é isso, ele é caridade. Paulo cita a caridade, que o dom supremo é a caridade, que é o amor. É eu me entregar e, tudo bem se você for me dar alguma coisa em troca ou não, mas o amor tá na entrega. É isso que Jesus faz na cruz. Ele não tá recebendo nada ali da gente na cruz, a gente tá tomando dele. E ele continua se entregando. E os discípulos não entendem isso, né? Pedro vai lá, corta a orelha do Romano, mas ele, não, mas isso aqui é amor. Eu sei que vocês vão me matar, eu sei que vocês vão fazer o pior crime da face da história do universo aqui, mas tá tudo certo. Eu sei que vocês vão me ligar, vocês que vão me crucificar, mas exato. Tudo bem, estão me dando. Mas tá tudo certo. Mas é aquilo, né? A gente não consegue dar o que a gente não tem. Então a gente nunca vai conseguir amar os nossos amigos de verdade se a gente não tem esse relacionamento com Cristo primeiro. Então, quando você disse, né, que os cristãos que vão falar para Deus, eu fiz isso, isso, isso por você, e Deus vai falar assim, eu não te conheço, é porque eles eram servos, não eram amigos, mas é porque o primeiro mandamento que Jesus fala, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você guarda a lei, mas você guarda a lei sem o amor, você já não guarda a lei. O próprio Paulo fala isso. Então, aquela coisa, a gente tá guardando sábado. Beleza, a gente bota a mão no peito e fala assim, não, eu guardo sábado, na minha igreja eu guardo sábado. Mas a gente realmente guarda sábado? Se a pessoa fala assim, o que você faz no sábado? E ela falar, eu sei o que eu não faço, você já não entendeu o sábado. Você já não entendeu o que é a lei de Deus e você não tá entendendo o porquê você tá guardando. Ou seja, você já é um servo. E isso eu acho que é um problema muito grande que a gente tem que tratar em nós mesmos. Assim. O interessante é que a palavra servo, quando nós vamos para o grego, ela fala justamente sobre escravo. Não é só ser um servo como um funcionário que recebe algo em troca, mas é um escravo. E é pesado, viu, guardar a lei de Deus. Se nós não tivermos relacionamento com ele, nós somos escravos. Sim. Escravos da lei. A lei faz de nós um escravo se nós não tivermos conexão com Deus. Mas não a partir adianta. do momento que você começa a ter essa amizade com Cristo, a lei se torna, na verdade, uma bênção. Teu maior escudo, porque você começa a viver de fato. Perfeito. Quando você entende. Está acima da lei, né? Porque assim, eu acho que eu vivi muito tempo debaixo da lei. E aí quando eu entendi que eu estava acima da lei, que Jesus, a lei não me condena mais, eu estou salva. Foi quando eu comecei a realmente guardar a lei, porque aí eu escolhi guardar a lei. Romanos 8:20, eu acho. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Então, sempre olhar pelo amor através da lei e lembrando que, é claro, a lei é um espelho que mostra que a gente está sujo. Mas tudo bem, porque mesmo sujinho assim, Jesus ama a gente. Apesar de, né? Isso é um tipo de amor que eu acho muito bonito, que Paulo propõe nos textos dele, que é o amor de, tudo bem que você tá sendo uma pessoa chata, que você tá sendo uma pessoa que tá me prejudicando, mas é o apesar de. A gente não... Porque, se a gente for realmente colocar esse amor
de Deus, que a gente tem pros outros e que Deus tem pela gente, que é o mesmo amor, a gente colocar isso como mérito, esse amor não tem mérito pra mim, não tem mérito pra ninguém, porque ninguém é digno de receber esse amor. É por isso que, como a grande famosa música a gente canta toda hora na igreja, fala que o amor não se compra nem se... Esqueci o resto. Nem se merece, ele se ganha de graça. Deus tá aqui não porque você merece. É porque, tanto que Paulo ressalta isso toda hora, que a fé não é mediante as obras. Você não merece. Não tem nada que você faça, inclusive está naquele texto que a gente leu um pouco mais pra trás. Não existe um justo, não existe nada que você faça que te torne digno da lei. Então é esse amor apesar de você não ser digno, eu tô aqui e eu me entrego pra você. Essa mesma música que fala assim, e se eu tivesse todo o dinheiro e se eu vendesse tudo pelo amor, de nada eu falharia, o amor não se compra. Eu falei a verdade. Nem se merece. Olha, falar de música aí, eu já fico de longe, né? Porque eu sou uma negação na música. Mas eu queria citar um texto aqui de Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Tem muitos que me perguntam e falam assim, pastor, mas eu não estou debaixo agora da graça de Cristo? Jesus já não morreu, ele já não mudou tudo? E aí eu sempre leio esse texto, Efésios 2, 8 a 10, diz assim, pois nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras, não é por algo que eu faça, para que ninguém se glorie. Porque se fosse algo que nós pudéssemos fazer, nós poderíamos nos orgulhar. E o orgulho foi o motivo da queda de Lúcifer. Exatamente. Né? E aí ele diz assim, no verso 10, diz assim, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, Deus nos deu princípios régios ali para que nós pudéssemos praticar. Nós não somos salvos pelas práticas desses princípios, dessa lei, mas nós somos salvos e a partir do momento que eu sou salvo, agora eu, como gratidão, eu posso agora servir a Deus. Esse é o ponto principal da lição. A pergunta que não quer calar é, o que Deus tem feito por nós? Será que isso é suficiente para, como gratidão, eu poder mudar o rumo da minha história? O sábado faz parte disso. Será que nós estamos colocando o sábado em prática na nossa vida? Esse é o ponto que não quer calar, né? Será que nós estamos vivendo um relacionamento com Deus no sábado, da forma como Deus gostaria que nós estivéssemos vivendo? Exatamente, não existe nada, a gente volta pro conceito de que não existe nada que a gente possa fazer, tanto por conseguir graça, tanto para agradecer esse presente que é tão imenso, não tem nada. Porque se a gente realmente tivesse como agradecer, como pagar, não tinha por que ele vir morrer, é só a gente pagar, tirar do bolso, tá aqui, consigo pagar. Mas ele vem, ele se entrega e o preço pela nossa vida é a nossa vida, então é a gente se entregar para ele e reconhecer que isso é a melhor coisa que pode acontecer, porque longe, é exatamente o que você falou da pipa, você corta a pipa, acabou, a pipa vai embora, ela para de voar, mas se você se mantém nas mãos de Deus, se você mantém nesses braços de amor e humildade, na sua vida, eu não tenho nem palavras. Certo, né? Mas olha, eu queria fechar, eu sei que nós estamos chegando ao final aqui também, exato, né? Já estamos finalizando aqui o nosso programa, o tempo passou rapidinho. Eu sei que nós tínhamos tema para falar aqui horas e horas, né? A respeito dessa temática que nós estamos estudando. Eu queria convidar você. Esse assunto aqui que nós tratamos não é nem 1% de tudo aquilo que você pode aprender a respeito do sábado. O sábado é muito mais do que aquilo que tem em você, talvez, crido. Então, eu te desafio aí, estude um pouco mais a respeito desse tema. E para finalizar, eu queria falar algo especial para você, meu amigo, que está me acompanhando aí nesse podcast, ok? Eu queria dizer o seguinte, outro dia um jovem me chegou e disse assim, mas pastor, a lei foi escrita na pedra, da idade da pedra. Deus poderia ter escrito em qualquer outro lugar. Ele poderia ter escrito no céu, para toda vez que você olhasse para o céu. Mas quando Deus escreveu a lei na pedra, inclusive o sábado, ele escreveu pensando em você. Duas coisas principais. Primeiro, pedra na Bíblia é sinônimo de permanência, é símbolo de permanência. A Bíblia diz no livro de Daniel a respeito de uma pedra que permanece. E segundo, é que quando Deus escreveu na pedra, ele diz assim, o meu dedo que escreve na pedra a lei, inclusive o sábado, ele é suficiente para escrever uma nova história no seu coração e no meu coração, que muitas vezes é duro como pedra, como diz Ezequiel, capítulo 36. Que nós possamos estar preparados para abrir o nosso coração, que é duro como pedra, e sermos transformados pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E vem com a gente, vamos juntos continuar estudando para o próximo tema, o tema 13. Interessante, antes da gente finalizar, um textinho bíblico que fala muito sobre isso, que o objetivo que eu não lembro qual, a gente já tá acabando, eu não vou pesquisar, mas que diz que o objetivo de Deus é escrever a lei, não só na pedra, mas no nosso coração. Tá bom, ele escreveu na pedra, podia ter escrito em qualquer lugar, ele quer, no seu coração.
Porque vou manter minha palavra no seu coração para não pecar contra ti. Legal. Maravilhoso. Vamos finalizar esse momento com uma oração, então? Quem orou de começo? Foi você? Eu orei no começo, agora é a Lígia. Lígia, por favor. Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, porque você é tão maravilhoso que nós estamos aqui graças a Ti. Nós somos todos amados por Ti e que, por favor, você possa nos lembrar disso para que nós possamos passar esse amor para as outras pessoas. Que você nos ajude a guardar Tua lei com amor, porque nós sabemos que, embora já somos salvos dela, nós a obedecemos por Ti e que, se você estiver conosco, nós possamos usar não só a lei, mas o sábado para ajudar muitas outras pessoas. Que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, senhores, muito obrigado aí por estarem conosco nesse último não, meu Deus. Penúltimo. No ainda. O último que lançou, mas não, o Poroncast vai continuar. Sim, não, penúltimo desse trimestre. Exato. Né? Nossa, quase assustei, quase matei o Poroncast. É o 12º. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais, tá aqui na descrição, segue a gente no nosso canal, solta um comentário aí, qualquer coisa que você quiser. A gente lê todos os comentários, pelo menos eu leio todos os comentários incríveis de todos vocês. E aí, gente, muito obrigado, viu? Tchau, tchau.